Estamos na semana 22. Vamos trabalhar hoje o capítulo 18. Na primeira aula, ou seja, na aula 1, nós vamos tratar exatamente desse tema aqui, ó. Organizando a colônia, organizando para lucrar. Então nós vamos tratar desse assunto. Colônia é essa que nós vamos tratar no capítulo 18? Vamos falar do Brasil. Nos nossos últimos encontros eu falei da América Espanhola, na última nós falamos, ou melhor, eu falei da Inglaterra, né, da América Inglesa. Então hoje nós vamos voltar aqui para o Brasil. Então essa colônia é o Brasil. Lembrando que o Brasil na figura de Pedro Álvares Cabral, os portugueses desembarcaram aqui, para ser mais preciso, em Porto Seguro, hoje Porto Seguro, né? Um lugar bastante conhecido por todos nós, lugar turístico, por sinal, Porto Seguro, lá na Bahia. Esse foi o local de desembarque de Pedro Álvares Cabral e sua tripulação, representados na figura representando, melhor dizendo, os portugueses. Então é a posse. Só para ilustrar, no desembarque de Pedro Álvares Cabral e seus homens, pouco tempo depois, para concretizar, solidificar a presença portuguesa nestas terras e a posse dessas terras para os portugueses, foi a celebração de uma missa, celebrada por um frei, claro, que veio na expedição, Frei Henrique de Coimbra. Os índios guaranis da região assistiram, participaram, não entendendo nada, naturalmente, porque as missas eram celebradas em latim, na época, língua oficial da Igreja Católica, e a própria língua portuguesa. De 1500 a 1530, portanto, os 30 primeiros anos, esse período é denominado como período pré-colonial. Eu vou mostrar aqui o slide com essa informação. Período pré-colonial, esses primeiros 30 anos. Aqui não aconteceu, nesses primeiros 30 anos, a efetiva ocupação, ou seja, a colonização. Não aconteceu nesses primeiros 30 anos, por exemplo, a fundação de uma vila, a fundação de cidades. Não, isso não aconteceu. Período pré, quer dizer, antes do colonial, antes da colonização. Para quer dizer antes. Então, nesses primeiros 30 anos, tivemos sim a presença de portugueses, com expedições que vieram fazer levantamentos, reconhecimento do território, claro, faziam registros das potencialidades naturais aqui existentes. Se confrontaram com piratas, com corsários, também a serviço dos ingleses, de holandeses e franceses.
Mas durante esses primeiros 30 anos, ocorreu aqui o extrativismo vegetal. Nada mais, nada menos, foi a extração da madeira conhecida como pau-brasil. Madeira valiosa no mercado europeu. Dessa madeira, além do uso da madeira, chamada pau-brasil, que pode ser utilizada numa quantidade enorme de produtos, janelas, bancos, cadeiras, portas, bem como a madeira triturada dela se extraía uma espécie de tinta, uma coloração de cor avermelhada que foi usada para tingir tecidos. Agora, acredite, nós tínhamos essa árvore em grande quantidade, chamada pau-brasil, por sinal é daí que vem o nome Brasil, o nome do nosso país, Brasil, vem desse nome, dessa madeira. E muitos brasileiros não conhecem essa árvore, não conhecem essa madeira, em razão da intensa exploração, intenso extrativismo. Nós tínhamos desde o litoral nordestino até o sul do Brasil, em toda a faixa litorânea, em todo o litoral, em toda a Mata Atlântica, porque aqui era a Mata Atlântica, em grande quantidade essa árvore. Os índios identificavam a árvore porque ela tinha que ser reconhecida em razão da floresta densa, porque a Mata Atlântica é uma floresta densa, de densidade, ou seja, de mata fechada. Madeira que tem cerca de 30 metros de altura. Calcule você, né, o tamanho, a circunferência do tronco dessa árvore. Portanto, os índios identificavam, derrubavam, preparavam as toras de madeira, colocavam essa madeira nas caravelas. E o destino, naturalmente, era o mercado europeu. Fabulosos lucros Portugal obteve. A primeira agressão às nossas matas aconteceu aí. Não é agora, que é grave o que está acontecendo em relação, sobretudo, à floresta amazônica, continua acontecendo com a Mata Atlântica, restrita hoje, né, a alguns poucos pontos, como é o caso aqui no sul do litoral de São Paulo, a reserva da Jureia, que ainda com enorme sacrifício é mantida, é preservada. Mas as agressões ao nosso meio ambiente não é alguma coisa do nosso tempo, mas isso já aconteceu logo no início da chegada dos portugueses. E eu não preciso ir longe para dizer que nestes 30 anos essa madeira foi extinta. No final dos 30 anos essa madeira foi extinta. Por isso que nós brasileiros poucos conhecem essa árvore e a madeira chamada de pau-brasil. O índio, ele não foi escravizado para esse trabalho. Foi adotado o chamado sistema de escambo, que é um sistema muito antigo. No escambo não tem salário. Os indígenas executavam o trabalho e, em troca, aí é o escambo, eles ganhavam presentes, utensílios, alguns objetos, como tecidos, facas, espelhos, facões, em troca desse trabalho. Bom, gente, mas também é importante ressaltar que os portugueses não deram início logo de imediato à ocupação, à colonização, porque eles, portugueses, na expedição de Pedro Álvares Cabral, que chegou aqui em abril de 1500, na rápida verificação, nos rápidos levantamentos, constataram que aqui nós não tínhamos ouro, prata, riquezas minerais visíveis a olho nu, era o que eles queriam. Então, como aqui, e tudo isso descrito na carta de Pero Vaz de Caminha,
que relatava, que escrevia, que anotava, fazia os registros diários da expedição, das viagens, ou da viagem. Coincidentemente, nesse período, já que aqui não foi encontrado recursos minerais facilmente, nesse mesmo momento, o comércio com o Oriente garantia a Portugal grandes lucros, fabulosos lucros, o comércio de especiarias. Portugal contornando a África, chegando até o porto de Calicut, na Índia, trazendo do Oriente para a Europa, contornando o continente africano, a grande rota do Índico, do Atlântico, garantia a Portugal imensas riquezas. Então, por que se preocupar em, de cara, de imediato, colonizar o Brasil? Seu comércio com o Oriente trazia as riquezas que Portugal buscava e necessitava. Então, os primeiros 30 anos do Brasil, considerados período pré-colonial, atividade aqui extrativista do pau-brasil. E os povos indígenas até então? Chegada dos portugueses, os povos indígenas, a primeira missa. No primeiro momento, os contatos foram pacíficos, foram, entre aspas, amigáveis. A palavra amigáveis foram cordiais as partes, portugueses e indígenas. Então, nós não tivemos conflitos nesse primeiro momento. História essa que vai mudar com a colonização. Finalmente, em 1530 para 1531, aí sim, Portugal se volta para o Brasil no sentido de dar início à ocupação, à efetiva ocupação, à total ocupação, que é o que eu chamo de colonização. Foi mandada para o Brasil uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza. Esse nome aqui, esse navegador. E é ele quem vai, é a sua expedição que vai dar início à colonização. E o que simbolizou o início da colonização, a efetiva ocupação do Brasil? Está aqui, a fundação da Vila de São Vicente. Ano 1532. Que São Vicente é essa? Aí, cidade de São Vicente, que está aqui tão próxima da gente, que fica entre o município de Praia Grande e o município de Santos, aqui no litoral santista, no litoral, essa região sul do litoral, logo após a descida da Serra do Mar. E aqui um destaque importante, nós vamos aprofundar no próximo encontro. Se fazia necessário uma riqueza, se fazia necessário a produção de uma riqueza, bem como a sua comercialização, para garantir o sucesso dessa colonização, dessa ocupação, da presença portuguesa aqui. Falei ainda há pouco que Pedro Álvares Cabral e seus homens não descobriram, não perceberam a existência aqui de recursos minerais, ouro e prata, por exemplo. Ciente disso, os portugueses, então, para que, repito, o sucesso acontecesse da colonização, é preciso uma riqueza. E essa riqueza ela foi pensada e foi trazida para o Brasil. E aqui ela foi implantada, ela foi cultivada. Que riqueza é essa? Está aqui, a cana-de-açúcar. Aqui, cana-de-açúcar. São Vicente foi o primeiro local onde se organizou o primeiro engenho no Brasil. Engenho não é máquina
que moe a cana. Engenho é o conjunto, é a grande propriedade rural, onde o cultivo da cana-de-açúcar vai acontecer e ali mesmo a produção do açúcar. Então, engenho são as instalações, é a propriedade, é o conjunto das instalações, dos equipamentos. Isso é engenho. Então, primeiro engenho fundado em São Vicente. Deu certo? Deu. Mas vai dar muito mais certo no Nordeste. Mas isso fica para o próximo encontro.